Olá, meus queridos, voltamos aqui com as nossas aulas de impostos em espécies, impostos federais. Nós vamos tratar agora sobre o IOF, ou Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários. O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, como é comumente conhecido, mas que na verdade tem como nome em iuris, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários, é um imposto da União com previsão constitucional no artigo 153, inciso 5º da Constituição Federal, no qual está previsto que compete à União instituir imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Sua previsão no Código Tributário Nacional está no artigo 63, 64, 65, 66 e 67 do CTN. Ele é um tributo, então, um imposto de competência da União, tendo como sujeito ativo a União, tem uma função predominantemente fiscal, que nada mais é do que o controle de política monetária, mas ele também tem uma importante função fiscal, uma importante função aí arrecadatória. Então, ele é utilizado aí com essa relevante função de controlar essa política monetária, mas também exerce aí uma função fiscal de grande relevância em decorrência da sua importância aí no quesito arrecadação para os cofres públicos. Ele também é regulamentado pelo decreto número 6.306 de 2007, que traz aí normas um pouco mais específicas sobre o IOF, e nesse decreto então 6.306 de 2007, estão previstos aí os sujeitos passivos do IOF. O primeiro deles, as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito. O artigo 4º desse decreto, antes mencionado, traz que o primeiro sujeito passivo vai ser a pessoa física ou jurídica que for tomadora do crédito. O IOF, então, ele é um tributo. A primeira hipótese de incidência do IOF seria essa disponibilização de crédito. Então, existe de um lado a figura do disponibilizador do crédito e do outro lado a figura do tomador desse crédito. O sujeito passivo, então, do IOF será a pessoa física ou jurídica, não importa, física ou jurídica, que seja tomadora de crédito. Além dessa possibilidade, desse sujeito passivo, nós temos também, conforme previsto no artigo 12 do decreto supramencionado, as compradoras ou vendedoras de moeda estrangeira em operação referente a transferências financeiras para o exterior. O IOF é câmbio, né, nesse caso. As compradoras ou vendedoras, então, de moeda estrangeira em operações referentes à transferência financeira para o exterior também serão sujeitos passivos do IOF. As pessoas físicas ou jurídicas seguradas no IOF seguro. Além disso, os adquirentes de títulos ou valores mobiliários e instituições financeiras. E, por fim, as instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil a efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro ou instrumento cambial. Então, quando o ouro for ativo financeiro ou instrumento cambial, então ele não está sendo tratado como mercadoria, nesse caso, as instituições autorizadas pelo Banco Central a efetuarem aí a primeira aquisição desse ouro também serão contribuintes sujeito passivo do IOF. O IOF, então, ele tem basicamente 5 hipóteses de incidência diferentes. A primeira delas, a operação de crédito. A segunda, operação de câmbio. Terceira, operação de seguro. E quarta, operação relativa a títulos e valores mobiliários, tendo como quinta e última, operação com ouro, ativo financeiro ou instrumento cambial. Então, são 5 hipóteses de incidência: operação de crédito, operação de câmbio, operação de seguro, operação relativa a títulos e valores imobiliários e o IOF ouro. A primeira delas, então, vamos trabalhar sobre a operação de crédito. Quando que ocorre essa operação de crédito?
A sua efetivação vai se dar com a entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado. Toda vez, então, que ocorra aí, efetivamente, a entrega total ou parcial de montante ou de valor que constitua objeto de uma obrigação ou sua colocação à disposição do interessado, nós temos uma operação de crédito. Para traduzir isso, tornar mais fácil o entendimento, a operação de crédito normalmente é realizada por instituições financeiras ou as chamadas factorings. As factorings ou instituições financeiras são as pessoas responsáveis aí por colocar, por disponibilizar montantes, valores que constituam crédito ou colocar simplesmente à disposição desse interessado esses valores. A súmula 664 do STF prevê que é inconstitucional o inciso 5º do artigo 1º da Lei 8.033 de 90, que instituiu a incidência do imposto sobre operações financeiras ou imposto sobre operações de crédito, câmbios e seguros, traduzindo o IOF, sobre saques efetuados em cadernetas de poupança. Resumindo, a súmula 664 do STF entendeu como inconstitucional instituir IOF, prever como hipótese de incidência do IOF, saques efetuados em cadernetas de poupança. Justamente pelo fato de que o valor lá que está presente, né, na caderneta de poupança não é crédito disponibilizado pela instituição financeira. Esse valor é do próprio titular dessa caderneta de poupança e não crédito disponibilizado pela instituição financeira. Obviamente que por esse motivo não pode mesmo incidir o IOF. Quando se tratar da segunda hipótese de incidência, operação de câmbio, nós temos aí como conceito dessa operação de câmbio a efetivação pela entrega de moeda nacional ou estrangeira ou de documento que a represente, ou ainda sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional, entregue ou posta à disposição a este interessado. O que é então essa operação de câmbio? É quando se disponibiliza ou entrega moeda ou algo que represente essa moeda estrangeira a esse interessado. Compras aí de moedas estrangeiras. Nós temos o câmbio manual, compra e venda de moedas em espécie, troca física ou de traveler checks, ou o câmbio sacado, que é a troca escritural processada por meio de saques, com letras de câmbio, cartas de crédito, ordens de pagamento ou cheques, não importa. Nesse caso, seja no câmbio manual ou câmbio sacado, toda vez que nós temos aí venda, né, de moeda estrangeira ou nacional, é importante frisar, toda vez que nós temos essa venda de moeda estrangeira ou nacional colocada à disposição, né, em espécie através de traveler checks ou colocada à disposição por meio de títulos de crédito, nós temos a incidência do IOF em decorrência da operação de câmbio. Terceira hipótese de incidência, operação de seguro. A operação de seguro ocorre seja na efetivação pela emissão da apólice do documento equivalente ou recebimento do prêmio na forma da lei aplicável. A legislação aplicável hoje, atual, ela prevê, então, a hipótese de incidência da operação de seguro ocorrendo no momento do recebimento do prêmio. Então, deve-se pagar IOF quando ocorrer o recebimento do prêmio de seguro previsto lá na apólice ou documento equivalente. Perfeito? Quarta hipótese de incidência, operação relativa a títulos e valores mobiliários. Sua efetivação se dá com a transferência de propriedade desses títulos. Sendo títulos mobiliários, documentos, então, que materializam direitos de crédito. Temos como exemplo ações, notas promissórias, letras de câmbio, debentures, certificados de depósito bancário, etc. Todos esses documentos aí que correspondem à transferência de propriedade de títulos, nós temos aí a possibilidade de incidência do IOF sobre essa transferência dessa propriedade de títulos, ok?
O IOF ouro eu trato por último, daqui a pouquinho eu falo sobre ele. Vamos entrar aí na base de cálculo dessas 4 hipóteses de incidência que eu tratei agora. Na operação de crédito, a base de cálculo é o montante da obrigação, ou seja, o principal, o valor do crédito disponibilizado, mais os juros, né? Na operação de câmbio, o montante em moeda nacional, então o valor aí é já convertido em moeda nacional, recebido, entregue ou posto à disposição do interessado. Nas operações de seguro, o montante do prêmio. E nas operações relativas a títulos e valores mobiliários, se for na emissão, valor nominal mais o ágio, havendo ágio, certo? Na transmissão, valor nominal ou valor da cotação da bolsa, como determinar a lei. E no pagamento ou resgate, o preço, né, nesse momento aí, do pagamento ou do resgate. Alíquotas. As alíquotas do IOF, segundo previsão legal, são alíquotas bem elásticas, né? Depende muito da operação tributada. Vão variar de 0,00137% a 25%. Na operação de crédito, o valor máximo é de 1,5% ao dia, isso nunca é alcançado, mas é o valor máximo previsto no decreto 6306 de 2007. Nas operações de câmbio, o valor máximo é de 25%, nós sabemos também que não alcança isso. Operações de seguro, máximo de 25%, e operações relativas a títulos ou valores imobiliários, máximo de 1,5% ao dia também. Quanto ao IOF ouro, a gente está falando aqui de ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial. Ocorre, nesse caso, tributação exclusiva pelo IOF. A gente não tributa aí por outro, né, ICMS ou qualquer outro tributo. Aqui o ouro não está sendo tratado como mercadoria, e sim como ativo financeiro ou instrumento cambial. Nós temos apenas a tributação na operação de origem. A Constituição Federal, no artigo 153, parágrafo 5º, dispõe que o ouro, quando definido em lei, grife ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso 5º do caput deste artigo, ou seja, o IOF, devido na operação de origem. A alíquota mínima será de 1%, assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos: 30% para o Estado, o Distrito Federal ou o território conforme a origem, e 70% para o município de origem. Então, além disso, é importante guardar, então, o IOF ouro, ele vai incidir simplesmente quando se tratar de ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial, vai ser tributado numa única vez lá na operação de origem, tendo como alíquota mínima de 1%, e o resultado dessa arrecadação, a receita, será destinada 30% para o Estado ou Distrito Federal, conforme a origem, e 70% para o município de origem. Então, 30% para o Estado ou Distrito Federal de origem e 70% para o município de origem. Ele é um princípio, em decorrência da sua extrafiscalidade, é um princípio que excepciona a legalidade e as anterioridades também, justamente pelo seu forte caráter extrafiscal. Além disso, é importante ressaltar 2 súmulas. Primeiro, que a súmula número 34 do TRF, 4ª Região, traz que os municípios são imunes ao pagamento de IOF sobre suas aplicações financeiras em resultado, em decorrência aí da imunidade recíproca, que está lá no artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição Federal. E, além disso, a súmula 185 do STJ prevê que nos depósitos judiciais não incide o IOF, porque depósito judicial também não entende que o depósito judicial seria crédito, né? Seria englobado no conceito de crédito. Logo, não há aí por que falar de haver incidência de IOF em depósito judicial. Bom, meus queridos, era isso que eu tinha que falar sobre o IOF para vocês. Espero ter sido clara. E vamos aí continuar as nossas aulas. Perfeito? Um grande abraço e até mais.